Olá, amigos, tudo bem com vocês? Estamos de volta, dando continuidade, dando prosseguimento à nossa matéria de legislação penal especial. Estamos falando sobre a Lei de Abuso de Autoridade, Lei 13.869 de 2019. Nós estamos no item 8 de 10, o antepenúltimo item, mas o núcleo, o cerne da Lei de Abuso de Autoridade, que são os crimes em espécie. Já vimos em blocos anteriores as suas características, o que todos eles têm em comum, e já estamos analisando os tipos penais, com aqueles detalhes que podem marcar presença na tua prova. Dando sequência, meus amigos, nós vamos agora para o tipo penal, para o crime de abuso de autoridade, que está previsto lá no artigo 22. O artigo 22, certo? Ele diz assim, invadir ou adentrar. Esses são os verbos. Vamos primeiro fazer a leitura do tipo. Invadir ou adentrar, clandestina ou astuciosamente, ou à revelia da vontade do ocupante, imóvel alheio ou suas dependências, ou nele permanecer nas mesmas condições, sem determinação judicial ou fora das condições estabelecidas em lei. Pena, como sempre, detenção. Nunca vai fugir disso, não é verdade? A pena sempre vai ser de detenção, de 1, pena mínima, a 4 anos e multa, ou seja, uma infração de médio potencial ofensivo, que admite suspensão condicional do processo. Quem está um pouco mais familiarizado com o direito penal vai perceber que esse crime ele é muito similar a um crime previsto lá no Código Penal Brasileiro, no artigo 150, que é o crime de violação de domicílio, que aliás muita gente confunde com invasão de domicílio. Mas o crime, pessoal, não é invasão de domicílio, ele é violação. Por que ele é violação? E como nós vamos diferenciar o crime comum de violação de domicílio com a violação de domicílio da Lei de Abuso de Autoridade? Esse é um dos pontos principais que nós temos que marcar presença para a prova, que nós temos que compreender bem. Esse é um dos pontos cruciais. Meus caros, tenham em mente o seguinte, tá? Toda violação de domicílio cometida por agente público, ok? Vai ser crime de abuso de autoridade. Se a violação de domicílio não for praticada pelo agente público, ou seja, o sujeito ativo não é o agente público, no exercício de suas funções, aí nós vamos estar falando do crime do Código Penal, o artigo 150. A diferença, então, está onde? No sujeito ativo. Outro detalhe importante, pessoal, lá no Código Penal, fala em domicílio, local de morada, residência. Aqui no artigo 22, fala em imóvel. Todo domicílio ou residência é imóvel, mas nem todo imóvel é um domicílio ou uma residência. Então, aqui o conceito é mais amplo. Apareceu o imóvel, vocês sabem que nós estamos falando da Lei de Abuso de Autoridade. Outra coisa, como nós não estamos aqui limitando a domicílio ou a residência, não se fala em morador, se fala em ocupante. Então, pelo que a gente está vendo aqui, por exemplo, esse tipo penal engloba um comércio, engloba um hotel, uma clínica particular,
O fato, meus amigos, é que não é preciso, para que esse crime ocorra, necessariamente a invasão. O que é invadir? Romper obstáculo. Isso é invadir, né? Romper as barreiras que protegem o local. Ou adentrar. Adentrar é simplesmente seguir à frente sem obstáculo algum. Clandestina, ou seja, de forma escondida, sem que ninguém perceba, a sorrelfa, ou astuciosamente, ou seja, usando artifícios, ou a revelia da vontade do ocupante, ou seja, sem que o ocupante tenha dado autorização, ou nele permanecer. Então, pessoal, para que ocorra esse crime de abuso de autoridade, pode acontecer do sujeito, do agente público, ter adentrado no local com o consentimento do ocupante. O ocupante disse: pode entrar no meu comércio, pode entrar. Pratique aí os seus atos de ofício, faça a sua fiscalização. O senhor já concluiu sua fiscalização? Está tudo certo? Então agora eu lhe convido a se retirar. O agente público decide permanecer, abusando da sua autoridade. Caracteriza o crime do artigo 22. Está aqui. Permanecer nas mesmas condições. Agora, é claro, a lei não precisava dizer. Por que a lei não precisava dizer? Porque a nossa Constituição já traz os casos que é permitido adentrar nos locais. Um deles é por determinação judicial, durante o dia, claro, ou fora das condições estabelecidas em lei, como, por exemplo, flagrante delito ou prestar socorro. São situações que a Constituição autoriza, então não teria sentido ter aqui, mas está aqui. Ou seja, fora das hipóteses permitidas em lei, invadiu, adentrou, permaneceu em um imóvel sem o consentimento do ocupante, caracteriza o crime do abuso de autoridade. Incorre na mesma pena, essa aqui, 1 a 4 anos, na forma prevista no caput, aqui está, a cabeça do artigo. Quem? 1. Coage alguém. O que é a coação, amigos? Coação é pressionar, é usar artifício psicológico. Se fala alguém, pode ser homem ou mulher. Modus operandi, mediante violência ou grave ameaça, a franquear-lhe o acesso a imóvel ou suas dependências. Aqui, pessoal, esse alguém não é o ocupante, mas é alguém responsável pelo local. Coagir essa pessoa para adentrar no local configura o mesmo delito. E isso pode cair na tua prova. Então, fica esperto em relação a esse ponto. 3. Cumpre. Agora nós temos algo aqui muito específico. Mandado de busca e apreensão domiciliar após as 21 horas ou antes das 5 horas da manhã, certo? Para alguns, esse é apenas um prazo que a lei estabeleceu e eu vou de acordo com a lei. A lei estabeleceu esse prazo, não é o prazo que a gente necessariamente vai considerar período repouso noturno. Repouso noturno vai de região para região, do pôr do sol ao alvorecer. O crime se dá, não importa se esteja alguém repousando ou não, se cumprir mandado de busca e apreensão antes das 5 da manhã ou após as 21 horas. Então, cuidado em relação a isso. E o parágrafo 2º, né? Não haverá crime. Se diz não haverá crime, nós estamos falando de uma excludente. De ilicitude, que seria o estrito cumprimento de dever legal.
Não haverá crime se o ingresso for para prestar socorro, Constituição Federal, ou quando houver fundados indícios que indiquem a necessidade do ingresso em razão de flagrante delito ou de desastre. Está aqui, certo? E durante o dia, não dá para esquecer a autorização judicial. Ou seja, a lei nova de abuso de autoridade, ela dissecou a regra da Constituição Federal e ampliando para imóvel, para ocupante, não apenas para o morador. Dando sequência, a gente entra no artigo 23. O artigo 23 traz um novo verbo. Um verbo bem interessante, inclusive. Inovar. Vocês podem entender esse inovar como uma modificação, certo? Uma modificação. Artificiosamente quer dizer o quê? Ardilosamente, ardil, fraude, usando fraude. No curso de diligência, meus amigos, quem é que comete diligência? Quem é que pratica diligência? Autoridades. Na maioria das vezes, autoridades policiais. Certo? Mas não dá para esquecer que, às vezes, peritos vão ter que cumprir diligências também. É outro exemplo, fiscais. Mas diligência de investigação, ou seja, processo, de inquérito ou de processo, o estado de lugar, de coisa ou de pessoa, com o fim, isso aqui é um dolo específico. Com o fim de eximir-se da responsabilidade ou de responsabilizar criminalmente alguém ou agravar-lhe a responsabilidade. Pena, mais uma vez, detenção de 1 a 4 anos em multa, crime de médio potencial ofensivo. Detalhe importante, pessoal, essa inovação de estado de coisas, certo? Forma de, inclusive, fraude processual de investigação também tem no Código Penal. A diferença desse crime do Código Penal para o crime de abuso de autoridade reside no fato do sujeito ativo aqui ser um agente público, né? No exercício da função ou a pretexto de exercê-la, certo? Então ele altera, por exemplo, um vestígio, ele tira um objeto do lugar do crime, ele coloca um corpo para o acostamento, ele faz qualquer artimanha para alterar o estado e preservação das coisas. Certo? Parágrafo único. Incorre na mesma pena do 23. Quem pratica a conduta com o intuito de eximir-se de responsabilidade civil ou administrativa por excesso praticado no curso da diligência. Daqui a pouco, aquele servidor, aquele agente público extrapolou. Mas ele não extrapolou a ponto de ser um crime previsto na lei de abuso de autoridade. Todavia, ele sabe que aquilo pode gerar a ele danos morais. Ou ele sabe que aquilo pode caracterizar a ele desculpem, um procedimento administrativo disciplinar. Pararam para pensar nisso? Então ele faz as alterações com o intuito de se livrar, certo? 2. Omitir dados ou informações ou divulgar dados ou informações incompletos para desviar o curso da investigação, da diligência ou do processo. Isso aqui tudo, amigos, é chamado de crime formal. O artigo 23, então, ele é um crime formal.
crime formal, de consumação antecipada ou de resultado cortado. São tudo sinônimos. Crime formal pode vir na tua prova, de consumação antecipada ou resultado cortado. O que isso quer dizer? Isso quer dizer o seguinte, que se o agente público, olhem bem, inovar o estado de lugar, de coisa ou de pessoa, para se eximir da responsabilidade criminal, ele já cometeu o crime, mesmo que ele não tenha obtido êxito. Ou seja, ele alterou o estado da coisa para se eximir do crime cometido. Só que nas investigações isso foi descoberto. Ele não conseguiu se eximir da responsabilidade. Está resolvido. Está ok. Ele vai responder por esse crime na forma consumada, a título de consumação. Certinho? Pegaram? Mesmo que ele não consiga se eximir, com o fim de eximir-lhe, por si só já consumou. Aqui é a mesma coisa. Quem pratica essas condutas com o intuito de se eximir da responsabilidade civil, o sujeito foi condenado civilmente. Então esse crime teve tentativa. Não, esse crime é consumado, porque ele praticou o ato com o intuito de se eximir da responsabilidade civil. Certo? Quanto ao artigo 23, isso eu quero importante sabermos. Vamos nós para o artigo 24. O artigo 24 tem um verbo clássico, típico dos crimes de abuso de autoridade, né? Clássico, tradicional, que é o constranger. Um detalhe importante que vocês vão se dar conta, mesmo que agora a gente esteja indo daqui a pouco para uma etapa mais final dos crimes em espécie, mas vocês vão ver que geralmente quando aparece o verbo constranger, o legislador ele já impõe o modus operandi. O legislador ele já coloca ali aquilo que ele acredita ser importante como elemento nuclear do tipo. O constrangimento é sob violência, essa violência é física, ou grave ameaça. Funcionário ou empregado de instituição hospitalar. Isso aqui é importante, pública ou privada, porque na tua prova a questão vai exigir que seja instituição hospitalar pública, vai estar errado. Ou vai exigir que seja instituição hospitalar privada, vai estar errado. Pode ser tanto pública quanto privada. A admitir para tratamento pessoa cujo óbito já tenha ocorrido, com o fim de alterar local ou momento de crime, prejudicando sua apuração. Pessoal, isso aqui é muito interessante, né? Certo? Requisito. O agente público tem que ter ciência. Do óbito. Ele necessariamente tem que saber, certo, que a pessoa que está adentrando ali já faleceu. E vocês são inteligentes. Vocês sabem que é impossível dar tratamento médico para quem já morreu. Então o sujeito faz isso para quê, amigos? Para fraudar, para ludibriar o Estado, para ludibriar as investigações. Ou seja, a finalidade é alterar onde o crime ocorreu ou quando o crime ocorreu, prejudicando sua apuração. Certo? Tá aqui. Esse é o objetivo dele. Mais uma vez, um crime de médio potencial ofensivo e, pelo princípio da subsidiariedade, correspondente à violência também. Ou seja, gerou lesão corporal no funcionário ou empregado da instituição, vai responder pelo crime de abuso de autoridade, que os senhores estão vendo ali, e vai responder também pela lesão corporal.
não responde pela ameaça. A ameaça fica absorvida. Aí, se for a ameaça, responde só pelo crime de abuso de autoridade. Certo? Matamos aqui o tipo penal. Entramos no 25. Artigo 25, amigos. Bom, qual é a função, por exemplo, da polícia? Investigar. Buscar elementos de prova. Buscar prova da existência do crime, prova de materialidade, buscar também indícios de autoria. Esse é o objetivo. Esse é o objetivo. Então, olha aqui o que é o crime. Proceder à obtenção de prova. Onde, em procedimento de investigação, inquérito policial ou fiscalização por meio manifestamente ilícito. Manifestamente é o que, meus amigos? De forma clara, inequívoca, certo? De forma clara, evidente. Por exemplo, enganar o agente, o sujeito, para que ele confesse um crime não praticado. Ou seja, o agente busca a confissão e para isso ele busca usando artifícios enganosos, ardil. Ah, professor, e se ele por acaso praticar violência gerando sofrimento físico para obter a confissão? Aí não é o crime de abuso de autoridade, aí nós vamos ter crime de tortura, da Lei 9455 de 97, certo? Aqui o objetivo é qual? Buscar provas por meios que salta aos olhos. É claro que são meios ilícitos, certo? É buscar daqui a pouco o policial tirar do alcance do advogado o indivíduo para enganá-lo. Crime de médio potencial ofensivo, porque a pena mínima não ultrapassa 1 ano. Logo, é um crime que admite suspensão condicional do processo. Parágrafo único. Incorre na mesma pena, 1 a 4 anos e multa, quem faz uso de prova em desfavor do investigado ou fiscalizado com prévio conhecimento de sua ilicitude. Aqui, o caput é para aquele que produziu a prova. Talvez ele não vá usar essa prova, mas não há dúvidas de que houve a produção. Não há dúvidas de que ele produziu a prova. Isso não se discute. Certo? Isso não tem discussão. De que ele produziu a prova, tá ok, tá perfeito. No parágrafo único, amigos, não foi esse agente público que produziu a prova, mas daqui a pouco é o delegado que, sabendo da ilicitude, a utilizou. Fez uso da prova. Sabendo que ela é ilícita, a utilizou. A própria Constituição é clara ao dizer que é vedado o uso de provas ilícitas no ordenamento jurídico brasileiro. Certo? O 26 está vetado. Porque está vetado não nos interessa. Vamos para o 27. Aqui nós vamos para uma sequência de crimes bem interessantes. Opa! Artigo 27. Requisitar. Primeira coisa que nós temos que saber, o que quer dizer esse verbo? O que quer dizer o verbo requisitar? Requisitar, meus amigos, é ordenar,
certo? Requisitar é ordenar. Requisitar instauração, ou seja, quem pratica isso aqui é o promotor, membro do Ministério Público, ou magistrado, juiz, porque são eles que podem requisitar a instauração de inquérito policial. Ou instaurar procedimento investigatório de infração penal. Aqui é o delegado. O delegado que instaura inquérito. Ou administrativa. Bom, aí são os órgãos administrativos que abrem as chamadas sindicâncias. Não é verdade? Que são as investigações no âmbito da esfera disciplinar. Em desfavor de alguém, a falta de qualquer indício da prática de crime, isso para cá, de ilícito funcional ou de infração administrativa para cá. Pessoal, assim, ó, não se instaura a investigação para buscar indícios de prova. Se tem indícios de prova para instaurar uma investigação e obter, assim, mais indícios suficientes. Então, vamos supor, meus amigos, suponhamos que o Ministério Público desconfie de um sujeito. Tem uma desconfiança de que aquele sujeito possa ser autor de um delito. Ou então o chefe da repartição desconfia que o seu funcionário fica jogando paciência na repartição. O problema é que aquele promotor de justiça nunca teve um elemento concreto para exigir uma investigação sobre aquele sujeito. Ou o chefe da repartição nunca conseguiu, nem no histórico do computador, elementos que indiquem que ele fica matando tempo nos seus joguinhos. Mas para saciar sua curiosidade, ou para perseguir aquele agente, ou para perseguir o funcionário, eles abrem a sindicância. É um clássico abuso de poder. O promotor, então, faz o quê? Requisita ao delegado que instaura inquérito. O delegado vai dizer: doutor, mas baseado em que se eu não tenho elemento nenhum? O promotor vai dizer: te vira. Acha alguma coisa. Procura e encontra alguma coisa. O superior vai pedir a sindicância. A comissão vai dizer: baseado em quê? Alguma coisa deve ter. Sabendo que não tem nada, comete esse crime. Certo? Cuidado. Agora, nós vamos ter aqui a pena de 6 meses a 2 anos e multa. É uma infração de menor potencial ofensivo. Logo, admite-se inclusive a transação penal, já que a pena máxima não ultrapassa 2 anos. Nós temos um parágrafo único que diz não há crime, então nós temos uma excludente de ilicitude. Quando se tratar de sindicância, sindicância é a investigação administrativa, ou investigação preliminar sumária, que é uma investigação antes do inquérito, devidamente justificada. Ou seja, aquele que determina a sindicância, aquele que determina a investigação prévia, tem uma razão para isso. Ele tem um motivo para tanto. E nesse caso, é possível, aí sim, requisitar sem indício de prática de crime. Certinho? Vencido. E para fechar o bloco, vamos para o artigo 28. Vamos fechar no 28.
Artigo 28 diz: divulgar gravação ou trecho de gravação sem relação com a prova que se pretenda produzir. Opa! Expondo a intimidade ou a vida privada, oferindo a honra e imagem do investigado ou acusado. Pena, vamos matar a pena já. Detenção, como sempre, de 1 a 4 anos e multa. Crime de médio potencial ofensivo. Pena mínima não ultrapassa 1 ano. Divulgar. Divulgar quer dizer o quê, meus amigos? Dar uma informação que ninguém ainda saiba. Se aquele fato já é de conhecimento de alguém, certo? Em tese, isso não seria uma divulgação. Agora, eu não posso abrir mão de dizer para vocês que há quem entenda o contrário. Quem entenda que divulgar é diferente de revelar. Que revelar, sim. Revelar, ninguém sabe e tu dá informação. Divulgar, tu apenas aumenta o alcance, certo? A título de prova, vamos ficar com essa divisão. Divulgação significaria aumentar o alcance de uma gravação ou trecho de gravação. Pode ser gravação telefônica. A lei está exigindo? Não. Pode ser uma gravação ambiental? Pode. Sem relação com a prova que se pretenda produzir, ou seja, sem nexo causal. Se quer produzir uma prova, vai se apresentar uma gravação, mas ela não tem nada a ver com o que se quer produzir. Cuidado! Estamos diante de um crime material. Por quê? Porque tem que haver esse resultado aqui. Tem que expor a intimidade ou a vida privada, ou ferir a honra ou imagem de investigado em inquérito ou acusado no processo. Isso tem que acontecer. Se por acaso o sujeito divulgou a gravação ou trecho de gravação sem relação com prova, mas não expôs a intimidade de ninguém, nós vamos ter no máximo a tentativa desse crime. Mas nós não vamos ter o crime na forma consumada. Então, atenção em relação a esse ponto. É um crime material porque exige a exposição da intimidade ou a lesão à honra ou à imagem. Certo? Aconteceu casos assim na Operação Lava Jato, por isso o legislador preferiu se precaver aqui também. Certinho? E assim a gente vai, então, meus amigos, seguindo os crimes em espécie. Agora nós vamos dar uma parada, uma relaxada, e no próximo bloco nós vamos provavelmente concluir os crimes em espécie, concluir o item 8 da nossa lista. Vamos fazer uma pausa, dar uma relaxada e nos encontramos no próximo bloco. Certinho? Valeu, até mais!